Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Boa tarde aos que estão aqui no auditório e também os que nos assistem nas outras dependências aqui da sociedade. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, então, a nossa apresentação de hoje com a prece de abertura. Então, vamos agradecer, como sempre, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, nossos guias espirituais, aqueles com os quais compartilhamos essa nossa jornada terrena, orientado por eles, seguindo seus conselhos e agradecendo sempre a oportunidade desta encarnação, de estarmos aqui, neste mundo, ainda de provas e expiações, procurando vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, para que possamos, em outra oportunidade, voltarmos melhor do que aqui chegamos. Iniciamos então o nosso encontro, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Mais uma vez, boa tarde a todos. Meu nome é Gilberto Bordim, sou trabalhador voluntário aqui dessa sociedade. E o tema que vamos abordar na tarde de hoje tem como título Glória ao Bem, que é o título do capítulo 42 do livro Caminho, Verdade e Vida, do médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, o título faz parte de um dos capítulos deste livro. Quem quiser ir um pouco mais além do que vamos expor aqui na tarde de hoje, poderão consultar os livros que estamos indicando aqui no quadro. São eles, além do livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade, Nossa Salvação. O Livro dos Espíritos, questão número 13, e praticamente todo o terceiro livro do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é como se ele tivesse composto por 4 grandes capítulos. E esses capítulos são divididos, segundo Allan Kardec denominou, de livros. Então, todo esse terceiro livro, que vai das questões de número 614 a 919, ele fala sobre as leis de Deus. Estes capítulos do terceiro livro do Livro dos Espíritos. E também o livro O Céu e o Inferno, a primeira parte do capítulo 7. Ali tem um itemzinho ali chamado Código Penal da Vida Futura. Então, é esse aí o material que nos serviu de base para prepararmos essa nossa exposição doutrinária. É lógico, quem quiser conhecer bem a doutrina espírita tem que ler as 5 obras codificadas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis. São esses 5 livros, alguns chamam de Pentateuco kardeciano, mas ali estão a base da doutrina espírita. E tem que começar, é recomendável, começar pelo Livro dos Espíritos. Aqui está o ABC da doutrina espírita. Pois bem, esse livro, Caminho, Verdade e Vida, indicado para a nossa apresentação de hoje, ele possui 180 capítulos. 180 capítulos que tratam de diversos temas do nosso dia a dia. E na introdução deste livro, feito pelo próprio Emmanuel, ele faz ali 2 esclarecimentos a respeito deste livro, que é bom comentarmos. Ele diz que o título do livro, Caminho, Verdade e Vida, se refere a Jesus, pois Jesus é o caminho, verdade e vida. E diz bem nisso, quando ele comenta esse caminho, verdade e vida. A luz de Jesus é imperecível e brilha sobre os milênios terrestres.
penetrando o mundo quase há 20 séculos. E um segundo esclarecimento a respeito desse livro, que é feito ali na introdução por Emmanuel, ele diz assim, lá na introdução do livro, que este livro, Caminho, Verdade e Vida, é um trabalho interpretativo. Serve de reflexão para todos nós, a respeito dos assuntos que são ali tratados. E alguns trechos desse livro, ele inicia esses 180 capítulos, cada início de capítulo, está ali, tem uma passagem evangélica, dita pelos 4 apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o início de cada capítulo tem uma mensagem desses evangelistas, sendo que, só para relembrar, né, Mateus e João faziam parte eram membros dos 12 apóstolos. Já Mateus Marcos e Lucas não faziam parte do grupo dos 12 apóstolos. Tá bom? Então, no início de cada capítulo tem uma mensagem evangélica, onde o Emmanuel faz um comentário para fazer a exposição do seu capítulo. Ele diz também que esses capítulos são páginas destinadas à nossa reflexão, à nossa meditação. Então, cada um que vai ler o capítulo vai tirar algumas conclusões a respeito daquele assunto. Então, feitas então essas considerações iniciais, que são importantes, vejamos então o que trata o capítulo 42, Glória ao Bem. Ele começa dizendo assim, a malícia costuma conduzir o homem a falsas interpretações do bem. A malícia costuma conduzir o homem a falsas interpretações do bem. Veja que Emmanuel já começa o capítulo falando dessa relação entre o bem e o mal. Já que malícia é uma propensão ao mal, é uma intenção maldosa. Então ele começa já fazendo essa relação entre o bem e o mal. Apesar do título do capítulo ser Glória ao Bem. E lá no finalzinho do capítulo, ele diz assim, que importa o aspecto exterior deste homem, ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, seu nome e sua cor? Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que possamos fazer a eles. Então, vocês vejam que entre o início e o fim, ele faz correlações entre o bem e o mal. E o capítulo todo gira em torno disso. E então é nesse caminho que nós vamos direcionar a nossa apresentação. Iniciamos então com o Livro dos Espíritos, questão 630. Pergunta feita por Allan Kardec aos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta dos Espíritos. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal, tudo que lhe é contrário à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e o fazer o mal é ir contra ela. Vejam novamente que os Espíritos fazem essa ligação entre a prática do bem e a prática do mal. E a relação com as consequências pela lei de Deus. Se fez o bem, tem certas consequências, e se fez o mal, também tem certas consequências. E agora vem a pergunta crucial. A pergunta que nos deixa, muitas vezes, impactados. Pergunta feita por Allan Kardec. Então, sobre a lei de Deus, aonde é que está escrita essa lei de Deus? Resposta dos Espíritos, talvez seja uma das mais curtas contidas no Livro dos Espíritos. Diz assim, a lei de Deus, sabe onde é que ela está escrita? Na nossa consciência. Todos nós sabemos as leis de Deus. Sabemos das leis de Deus. Ou nós achamos que somos espíritos de primeira viagem aqui na Terra. Já tivemos outras encarnações. Já passamos por boas e más situações. Sabemos o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é o bem e o que é o mal, o que é ser bom e o que é ser mal. Então, não venho dizer que não desconhecem as leis de Deus. Já tivemos muitas encarnações.
E sabemos os efeitos de colocá-las em prática ou não as leis de Deus. Sabemos das consequências de tudo isso. E estamos sentindo nessa encarnação, talvez passamos as dificuldades nessa encarnação em decorrência de atos ou cometidos nessa existência ou em existências pretéritas. E Allan Kardec continua na questão 621, dizendo assim, posto que o homem já carrega na sua consciência as leis de Deus, por que Deus tem que lembrá-la novamente? Resposta dos Espíritos. Ele, no caso o homem, esquecera e menosprezou as leis de Deus. Deus quis que ela fosse lembrada, relembrada novamente. Ou seja, a humanidade esqueceu e menosprezou a lei de Deus e continua esquecendo e menosprezando as leis de Deus. É incrível isso. Basta vermos os noticiários todos os dias. Em todas as mídias de comunicação. Guerras, corrupção, mortes, roubos, violência de toda ordem. É incrível. Como disse o Espírito, na resposta de Allan Kardec, a resposta da pergunta feita por Allan Kardec, a humanidade esqueceu e menosprezou as leis de Deus, e continua esquecendo. Amados irmãos, as leis de Deus, ou as leis divinas, valem para todos os mundos habitados, e para todos os seres. Não vale aqui só para a Terra, não. Não vale só para a Terra, esse planeta. Vale para todo o universo as leis de Deus. E a resposta disso nós encontramos também no Livro dos Espíritos, questão número 13. Ali ele fala sobre fala sobre os atributos de Deus. Atributos de Deus. É todo-poderoso, soberanamente justo e bom, é imutável, imaterial e único. Se Deus é único, suas leis são únicas, valem para todo o universo, para todos os seres. Então, as leis de Deus valem para todo o universo. Deus é único. Se existissem vários deuses, existiriam várias leis, e haveria conflitos de leis, conflitos de interesses. Basta ver as religiões politeístas que nós estudamos lá quando estávamos no colégio. Um Deus dizia uma coisa, outro Deus dizia outra, tinha que respeitar um Deus porque podia provocar o outro. Lembra-se disso? Então, Deus é único, e suas leis são únicas, e as leis de Deus são únicas para todos os seres e todos os mundos habitados. Quem quiser saber mais alguma coisa, como está aqui no quadro, sobre as leis de Deus, leiam no livro 3º do Livro dos Espíritos, ali fala sobre as leis morais, as leis divinas, as leis de Deus. Vai dar questões 614 a 919, 614 a 919, são leis importantíssimas. Então, sobre isso, vejamos então a questão 625 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec fez a seguinte pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, como sempre quando se fala em homem no sentido de humanidade, certo? Ao homem, para lhe servir de guia e de modelo. Qual foi o modelo? Jesus. Muito bem, Jesus. Jesus é para o homem modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. E realmente é isso mesmo. Este homem, o que este homem fez para a humanidade é incomensurável. Não pode ser medido, não pode ser avaliado ou comparado. Imaginem, amadas irmãs, se Jesus não tivesse vindo nesse mundo.
Se ele não tivesse vindo aqui e deixado essas lições de moral, de ensinamento, de prática do bem e de caridade, de não fazer aos outros o que não gostarias que vos fosse feito. De respeitar o próximo, como a si mesmo. Imagina se ele não tivesse vindo e deixado isso, imagina que situação nós estaríamos. Parece que não aprendemos nada, não? Parece que não aprendemos nada. Um homem que há mais de 2000 anos veio e disse exatamente isso. E como falamos no início, olha o noticiário, guerras, roubo, violência, corrupção, mortes, violência de tudo que é tipo de ordem. Ou não aprendemos nada, ou temos muito que aprender ainda. Sobre esse assunto ainda, sempre o Livro dos Espíritos, em complementação ao que está dito ali no livro Caminho, Verdade e Vida. A questão 642. Olha só essa pergunta feita por Allan Kardec aos Espíritos. Questão 642. Não fazer o mal é suficiente para ser agradável a Deus e para nós, como Espírito, evoluirmos? Ou seja, só não fazer o mal nessa encarnação já está a ganhar a vida. É isso mesmo? Só não fazendo o mal? Já está bom assim? Pergunta feita por Allan Kardec. Resposta dos Espíritos. Olha só a resposta dos Espíritos. Não fazer o mal não é suficiente para ser agradável a Deus e para o Espírito evoluir. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado do bem que não praticou. Puxa vida! Quando vemos alguém necessitado na rua, e nós podemos ajudar, e viramos as costas, estamos fazendo exatamente isso. Repetindo, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Quando estávamos em casa, preparando essa nossa apresentação, quando lemos esta questão do Livro dos Espíritos, começamos a fazer uma reflexão a respeito do que é a prática do bem e do que é a prática da caridade. E percebemos que existe uma diferença. Os dois são práticas do bem. A caridade é a prática do bem. Entre a prática do bem e a prática da caridade. Entretanto, existe uma diferença bem peculiar entre as duas. Parece que é a mesma coisa, mas não são. A diferença reside principalmente na intenção entre o bem e a caridade. A intenção. Sendo que a caridade é aquilo que é feito com amor, com desprendimento, feito de coração. Isto é caridade. É o bem, sim, mas é um bem. Se fôssemos fazer uma escala de práticas do bem, a caridade estaria lá no topo. Seria o máximo da prática do bem. A caridade é a mais sublime demonstração de prática do bem. A prática da caridade. E tem um capítulo inteiro, como falamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando sobre isso, que é o capítulo 15. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Leiam esse capítulo 15. Vocês vão entender o que é realmente a caridade. E só para ilustrar Allan Kardec, os Espíritos, ao relatar ali os fatos, relatou um caso de Jesus, que estava reunido num templo, e as pessoas ali depositavam, ali, como eles chamavam no gasofilácio, ou seja, numa urna, grandes somas em dinheiro. E uma viúva, a pobre viúva, ali depositou pequenas moedas, chamadas de óbolo. Óbolo era uma moeda da Grécia Antiga, de pequeno valor, de valor muito insignificante. Então, enquanto os outros depositavam grandes somas em dinheiro, ela depositou ali aquela simples moeda. Mas era tudo que ela tinha.
Enquanto os outros depositavam aquilo que sobrava, ela depositou aquilo que lhe iria fazer falta. Os outros estavam fazendo bem? Sim, estavam depositando, estavam dando dinheiro. Jesus disse sobre isso. Esta moça, essa senhora, fez mais do que todos os outros juntos. E depositaram aquelas poucas quantias em dinheiro, quase que insignificantes. Porque ela deu aquilo que iria lhe fazer falta. Isso é caridade. Ali também tem a parábola do bom samaritano, sobre a prática do bem. Conhece a parábola do bom samaritano? Aquele homem que encontra um moribundo no meio do caminho, ele não perguntou quem ele era, não perguntou o nome dele, o que ele fazia, estava em dificuldades, quase morrendo, pegou, cuidou dele. Isso é caridade. Não perguntou nada a respeito dele e praticou o bem, praticou a caridade, o bem no seu mais alto nível. Isso é caridade. Vejamos um outro exemplo, amados irmãos, muito comum nos dias de hoje. Muitas vezes nós temos em casa alguma roupa que não serve mais. Ou porque a gente engordou, ou porque a gente emagreceu. Geralmente porque a gente engordou, né? Não serve mais. Ou porque ficou fora de moda. Ou porque estão ocupando lugar no armário para outras roupas que queremos comprar. E a pessoa resolve doar aquelas roupas para se ver livre delas. Prostituição de caridade. Fez o bem? Sim, fez o bem, ajudou o próximo. Sabe que fez a caridade? Uma reflexão muito interessante, não é? A resposta desse questionamento, dessa pergunta entre bem e caridade, nós vamos encontrar lá na questão 646 do Livro dos Espíritos. Pensa que esse livro aqui é fantástico, ele tem todas as respostas. A resposta dessa questão 646, olha o que os Espíritos disseram sobre isso que fazemos essa reflexão. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço, quando nada lhe custa. E diz mais, Deus leva mais em conta o pobre que reparte o único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe está lhe sobrando na mesa. Jesus disse isso. Quem estava lhe ouvindo? Isso está descrito lá no Evangelho de Marcos e Lucas, que trata sobre esse assunto. E ali ele fala sobre o óbolo da viúva. Daqui a pouco relatamos aí o fato. Enquanto os outros davam o que sobrava, ela deu o pouco que ela tinha e que iria lhe fazer falta para ajudar o próximo. Isso é caridade. Então veja que tem uma sutileza entre uma prática do bem e a prática da caridade. Como falamos antes, a prática da caridade é a parte mais sublime da prática do bem. Está lá no topo, entre todas as escalas de prática do bem, a caridade está lá em cima, em primeiro lugar. Então, essa obra da viúva, ela deu mais que todos os outros juntos, justamente pela dedicação, pela abnegação, pelo desprendimento, pelo amor ao próximo em dificuldades, que certamente sofria mais do que ela, mesmo ela tendo pouco. Então, essa lição mostra, amados irmãos, que o valor da oferta não está na quantia dada, mas naquilo que é dado com sentimento, com amor, mesmo sendo pouco, com desprendimento. Este é o verdadeiro valor da oferta. Sobre isso também, no livro Céu e Inferno, já que estamos falando sobre o bem e o mal, ele fala que para reparar um erro cometido, ou um mal cometido, existem 3 fases.
que é relatado ali no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, que é o arrependimento. Quando cometemos o mal, a primeira fase para reparar este mal é o arrependimento. O arrependimento é uma declaração de que não gostou do que fez. A segunda fase é a expiação, ou seja, saldar o débito que cometeu contra alguém. Pode ser nessa encarnação ou na próxima. Então, o arrependimento, a expiação e, por último, a reparação do erro feito. Se não for nessa, será na próxima. Então, reparar o mal engloba essas três fases. Arrependimento é muito importante, mas são só palavras. A expiação, passar pelas mesmas dificuldades até, e reparar de alguma forma o erro que cometeu contra alguém. Finalizamos o nosso assunto. Tem um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que relata muito bem o que é a prática do bem, o que é o egoísmo. Está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, Meu reino não é deste mundo. Ali ele conta a história, eu vou ler só uma parte do trecho, que a história dá uma realeza terrestre. É uma rainha francesa, a mensagem é de 1863. Uma rainha desencarnou, foi para o plano espiritual, e lá ela começou a ver a realidade da vida. O que ela fez quando encarnada e o que ela está vendo quando desencarnada, ao retornar ao plano espiritual. Vejam o fato. Quem melhor, dizendo ela, quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino, aqui da terra, não é daquele mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre, ela refletindo lá no plano espiritual. E ela disse, nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível a minha lição, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava ser recebida no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima de mim, homens que eu julgava insignificantes, pequenos, porque eles não tinham sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez aqui na terra. Diz ela, bem na metade dos seus comentários, para se preparar um lugar neste reino, o reino dos céus, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes. O bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes. A gente fica arrepiado falando isso. Então, este é o verdadeiro significado, né, da glória do bem que Emmanuel perfeitamente esclareceu neste capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Façamos a caridade, amados irmãos. Ela sempre é útil, mas para nós, que nos sentimos recompensados de vermos um irmão em dificuldades, sendo ajudado, muitas vezes com pouca coisa, com aquelas poucas moedas do óbolo da viúva. Vamos finalizar o nosso encontro, amados irmãos. Então, como sempre, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos mentores, amigos, que estão aí ao lado de cada um de nós, nos observando, nos orientando, nos intuindo, nos momentos difíceis, nas tomadas de decisões. Eles estão sempre ao nosso lado, esperando que nós façamos a nossa parte, de sermos bons e caridosos, de sermos humildes, de praticarmos
as leis de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos, pelos amigos, e até pelos inimigos que nos ensinam a paciência e a tolerância. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor e caridade, onde todos nós um dia batemos a porta, pedindo auxílio e pedindo socorro, e fomos atendidos por abnegados irmãos, encarnados e desencarnados, que orientam a todos. Então finalizamos o nosso encontro dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja.